ansiedade, traumas, pressão das pessoas, casamento dos pais, traições, acontece com todo mundo, menos comigo. Esses são alguns dos questionamentos que eu sempre recebo nos meus comentários aqui dos vídeos, no direct e de pessoas com quem eu converso. E eu também passei por alguma dessas coisas, então eu te entendo. Mas o que eu quero te falar sobre isso é que não importa o que é que você tenha passado, qual foi o seu trauma, qual é o seu questionamento, o que é que você olha e você lamenta. Tudo isso só mostra que o seu foco está nas pessoas, nos outros e não no propósito que Deus tem para sua vida. Mas agora é o momento de você olhar para dentro de você, de se cuidar, de cuidar do seu jardim para que as borboletas sejam atraídas até ele. Então, nesse momento, eu quero que você faça as seguintes perguntas: o que você precisa mudar para você se sentir melhor ou para ser uma pessoa melhor? Eu quero dar um exemplo para vocês que está acontecendo na minha vida. Eu já tô casada, mas eu sempre preciso melhorar. E uma das coisas que Deus ele já tem me cobrado faz tempo é a respeito de cuidar do meu corpo, da minha saúde. Porque apesar de gostar de dança e de alguns exercícios físicos, eu sempre fui meio preguiçosa para isso. Então eu tô há anos, principalmente desde que eu casei, sedentária. E o meu corpo, ele começou a me cobrar sobre isso. E agora com uma filha, eu preciso ter mais energia, mais disposição e estar bem de saúde e fisicamente para que eu possa cuidar da minha filha. Então Deus começou a me cobrar sobre essa questão de me exercitar. Em casa, eu posso fazer exercícios, eu posso fazer uma dança, um alongamento, uma caminhada, mas eu sempre começo, faço 1, 2 vezes e paro, não consigo ter constância. Uma das coisas que eu sempre quis fazer e que agora eu tive a oportunidade de fazer é Pilates. Porque o Pilates ele vai me ajudar com muitas coisas, principalmente com ansiedade, além de resolver essa questão do exercício físico. E eu falei pra vocês, falei em algum dos canais no Instagram que eu ia começar a fazer Pilates. E eu comecei a fazer Pilates. E eu fiz a primeira aula, né, aula experimental, e simplesmente amei. Me renovou, me fez muito bem. E eu sei que agora, por mais que pareça ser uma coisa boba, eu sei que agora muita coisa vai mudar na minha vida. Tanto na questão de disposição para eu fazer mais coisas, quanto coisas que de repente estavam travadas, porque Deus ele precisava de uma Mariana por inteiro, mas ele não tinha, então ele não poderia me entregar. Um exemplo, Deus tem um projeto grande para minha vida, na vida profissional, que até hoje tá travada. Só que, e se ele já quer me abençoar, já chegou o momento de ele me abençoar, mas ele não me abençoa porque ele sabe que eu não estou pronta. E por que eu não estou pronta? Porque não chegou o tempo dele? Não, porque eu não estou pronta, eu não me preparei e Deus ele não pode me entregar algo que eu não vou dar conta. Para que eu possa viver o melhor de Deus, eu tenho que estar pronta e isso depende de mim. E de repente, o que Deus vai entregar na minha vida é algo que vai exigir de mim acordar muito mais cedo, ter muito mais energia, disposição, gerenciar melhor meu tempo para que eu possa dar conta de tudo que Ele vai me entregar. E se eu não estou vivendo isso, se eu estou sedentária, eu não tenho energia, não tenho disposição, estou sempre com algum problema de saúde por falta de exercício físico, então Deus sabe que Ele não tem como me entregar esse projeto. E aí, a partir do momento que eu comecei a me exercitar, eu comecei a cuidar da minha saúde, daquilo que eu estava em falta, aí sim Deus olha e fala: agora sim, filha, você vai dar conta e eu vou te entregar. Então eu sei que eu já dei um passo em direção à promessa que Deus tem pra minha vida. Eu sei que isso faz parte das promessas de Deus pra minha vida. Não é simplesmente, comecei a fazer exercícios. Não. Eu voltei pro centro da vontade de Deus. Eu não estava no centro da vontade de Deus nessa área da minha vida. Mas agora eu sei que eu estou caminhando. Deus, ele tá me direcionando e eu estou indo. E é isso que eu quero que você pare e olhe nesse momento. O que é que tem na sua vida que você precisa melhorar? Que talvez Deus ele ainda não te abençoou porque você não está pronto. Um exercício legal para vocês fazerem é tirar um tempo, sei lá, um final de semana, um tempo que vocês consigam, sabe, estar sozinhos, só vocês e Deus, e refletir em tudo que vocês precisam fazer na vida de vocês, tudo que vocês precisam mudar, os defeitos, sabe, aquelas coisas negativas que estão travando a sua vida, e o que você precisa melhorar. Lista esses pontos para que você vá melhorando aos poucos, não quer dizer que você vai melhorar
de uma vez, mas pensa assim, um ano tem 365 dias. Daqui um ano, a sua vida ela pode ser transformada completamente se você começar a mudar a partir de hoje, um pouquinho por dia. Aí você pensa, mas um pouquinho por dia eu vou demorar anos. Não, parece, mas não. Um pouquinho por dia é 1%. Se você mudar 1% por dia, hoje você muda 1%, amanhã você muda mais 1, depois de amanhã você muda mais 1. É 1% por dia, mas nesses 3 dias você já mudou 3%. Se você mudar todos os dias durante um ano, 1% por dia, você terá mudado em um ano 365% na sua vida, você terá melhorado. Então isso é muito, se você olhar a longo prazo. A gente acha pouco porque a gente olha a curto prazo, a gente quer resultados imediatos, mas se você começar a plantar hoje, cada dia que passa você vai colher. E cada dia que passa você vai estar mais perto da sua bênção. Então comece hoje, vê o que você precisa mudar e mude um pouquinho por dia. E você vai ver como as coisas vão destravar na sua vida. Você não precisa de atos proféticos, de campanhas, de jejuns para que as coisas destravem, não. Às vezes, você só precisa dar alguns passos e as coisas vão destravar. Às vezes você vai precisar de jejuns, de atos proféticos, mas aí é Deus que vai te direcionar. Quais áreas da sua vida estão escassas e que você precisa da direção de Deus? Lembrando que direção é diferente de execução. Por exemplo, você tá no deserto em todas as áreas. Não dá pra ficar assim. Então você não sabe o que fazer? Busca a direção de Deus. Senhor, o que eu faço na minha vida profissional? E Deus ele vai te direcionar. Mas isso não significa que você vai ter que começar a resolver todas essas áreas e essas situações a partir de agora. Usando o meu exemplo da vida profissional, como eu tô falando aqui pra vocês, eu sempre fui enrolada na minha vida profissional. Enrolada assim, sempre estive no deserto. Sempre fui envergonhada. Se vocês olharem minha carteira de trabalho, gente, vocês vão rir. Mas eu sei que daqui a um tempo, quando os propósitos de Deus se cumprirem na minha vida, vocês vão lembrar disso, eu vou mostrar pra vocês e vocês vão ver como que Deus, ele honra quem segue na direção dele. Mas eu sempre busquei crescer na minha vida profissional, só que eu nunca tive uma direção certa. Eu sempre fui pra vários lados e nunca consegui me especializar, fazer uma faculdade, não por falta de condições financeiras, por exemplo, mas porque eu gosto de muitas coisas, não tem uma coisa só que eu queira me especializar. E sempre essa área na minha vida foi um ponto de interrogação e sempre foi o meu deserto. A vida sentimental e essa área, sempre um deserto. E aí eu me casei e continuei nesse deserto. E pra mim isso sempre foi muito difícil, principalmente quando você casa, no caso das mulheres. Aí se eu não trabalho fora, a gente é o quê? Dona de casa. E quando você chega num lugar e a pessoa pergunta, você trabalha com o quê? Aí você fica assim, eu... dona de casa, trabalho em casa. Eu cuido do meu bebê. É um trabalho. A gente trabalha em casa também. E outra, eu sou criadora de conteúdo e escritora. Eu escrevi um livro nesse tempo que eu estou em casa. E eu estou trabalhando em casa. Eu cuido da minha filha em tempo integral. Eu cuido da casa. Eu cuido do marido. E faço as minhas, cuido das minhas redes sociais também. Então, eu trabalho. Eu só não recebo, não tenho um salário fixo por isso. Mas eu tô sempre buscando formas de ter uma renda extra. Mas Deus, ele conhece meu coração. Eu já falei aqui pra vocês em um dos vídeos, os últimos vídeos que eu postei de desabafo, que por conta de tudo que aconteceu na minha vida, eu não consigo ter tempo pra empreender. E essa sempre foi minha paixão. Eu sempre gostei de empreender. E eu tenho algo no meu coração que desde pequeno eu sempre tive, eu sempre tentei colocar isso em prática na minha vida várias vezes, mas nunca deu certo. E dessa vez Deus começou a trabalhar isso novamente no meu coração. Só que esse projeto que Deus já há anos atrás já tinha colocado no meu coração e que eu olhava e eu achava impossível, ficava tudo assim, sabe? Mas tá, eu sei que é isso, eu sei que eu quero fazer aquilo, mas eu não sei por onde começar, eu não sei o que fazer, eu não sei qual o propósito, o que eu faço, Senhor? Não tinha as coisas claras. Eu tinha várias peças de quebra-cabeça, mas que não se encaixavam. E agora Deus, ele começou a trabalhar isso na minha vida, porque eu estou organizando as áreas que estão desorganizadas na minha vida. E aí sim, Deus, ele tá dando, eu tô dando espaço para Deus trabalhar nessa área que é a maior, da vida profissional, que eu tô no deserto há anos.
E eu tô dando espaço para Deus trabalhar. E agora Deus, ele tá me direcionando. Então ele tá colocando coisas no meu coração, ele tá trazendo clareza e ele tá me ajudando a montar as peças desse quebra-cabeça. Então aquela pecinha que eu tinha aqui, a outra ali, de repente eu não sabia como montar e agora eu consegui juntar. Então eu já tenho uma parte da imagem dessa imagem toda, eu tenho uma partezinha montada. Então eu já sei por onde que eu devo seguir. Então eu já comecei a dar voz para esse sonho, para esse projeto. Só que eu ainda tô precisando de direções e Deus, ele tem me direcionado, mas eu sei que tudo vai vindo no tempo certo. Mas o importante é que eu estou caminhando, eu estou no centro da vontade de Deus. Mas olha quanto tempo que demorou para isso acontecer e esse projeto ainda nem se concretizou. Eu consigo olhar lá na frente e falar assim, nossa, meu Deus, agora eu entendo porque que demorou tanto e eu sei o tamanho de tudo. Eu sei que a minha situação de hoje é totalmente diferente da Mariana que eu tô olhando lá na frente com esse projeto realizado, que muitos vão olhar e vão ficar impressionados com o agir de Deus na minha vida. Mas isso eu tô olhando pelos olhos da fé, no futuro, só que eu tô caminhando em direção a isso. Então, vocês estão entendendo? Deus, ele um dia me deu direção e eu nunca deixei de seguir nessa direção, mas eu ainda tava meio perdida. Eu só guardei as peças do quebra-cabeça que Deus foi me dando. E hoje, depois de anos, Deus começou a me ajudar a montar as peças, ou seja, agora eu estou começando a viver a fase de execução. Então, o que você precisa fazer? Se você está perdido em algumas áreas, busca a direção de Deus. Primeira coisa, Deus, ele vai te direcionar. Pode ser que essa direção demore um pouquinho, mas você tem que buscar. Você não pode ficar parado, conformado com a sua situação. E aí você aguarda que Deus, ele vai te dar direções, mas se você tiver que agir em alguma área, Deus, ele também vai te dar essas direções, ele vai te mostrar. E vai ser tudo de forma natural, as coisas vão acontecendo naturalmente, se encaixando. É incrível isso. Fique em paz, fique tranquilo, não se apresse, não se cobre tanto. Apenas busque a direção de Deus e ele vai falar com você. Outra pergunta que você precisa fazer que é extremamente importante. Como está o seu relacionamento com os seus pais ou com as pessoas com quem você convive? Eu falo isso porque a maneira como você se relaciona com os seus pais, sua família, com as pessoas com quem você convive no dia a dia, influencia em como vai ser no seu casamento. Porque as pessoas são diferentes e não é só porque você vai se casar com uma pessoa diferente do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, que vai ser tudo diferente. Não, você vai ver que Deus, ele usa as pessoas que estão ao nosso redor para nos preparar para quem ele tem pra gente. Eu tinha muito conflito com a minha irmã e alguns conflitos em algumas áreas específicas com meu pai e com uma amiga minha também, uma amiga bem próxima. E aí, quando eu me casei, eu pensei que eu não ia ter que lidar mais com aqueles problemas. Até que eu conheci melhor o Bruno e descobri que ele, em alguns momentos, ele age da mesma maneira que a minha irmã agia, o meu pai e a minha amiga. Eu não aprendi a lidar com isso com eles e eu achava que ficando longe deles isso ia se resolver, mas eu quebrei a cara, porque eu vi que, na verdade, Deus, ele estava me preparando para o meu futuro esposo e eu não soube usufruir disso. Então, hoje eu tenho que aprender a lidar com o Bruno e automaticamente, né, conforme eu aprendo a lidar com o Bruno com relação a algumas questões, eu vou aprendendo com o meu pai, com a minha irmã, mas hoje a gente tá longe, então não faz mais tanta diferença, porque a gente não tem mais aquele contato. Se espelhe nesses relacionamentos que você tem no seu dia a dia, os mais próximos. Se você acha que você tem muito conflito com determinada pessoa, a gente briga muito por conta disso. Então começa a analisar. Você precisa aprender a lidar com essa pessoa, porque talvez Deus, ele esteja te preparando porque o seu futuro esposo ou futura esposa seja assim, e você vai ter que aprender a lidar com essas questões, essas dificuldades, para que você viva um relacionamento feliz e tranquilo. E agora, a última pergunta é a pergunta mais importante. Se o seu futuro esposo ou esposa chegar hoje, daqui a pouco, você estará pronta para viver essa história? Se Deus perguntar para você, filho, posso mandar? Qual vai ser a sua resposta? Acho que esse vídeo só te mostrou que você ainda tem muito o que refletir antes de você ter esse bom encontro na sua vida. Que Deus te abençoe e te dê as direções que você precisa. O
processo é o tempo das coisas acontecerem para que tudo se encaixe e ocorra da melhor forma e você possa desfrutar. Não, ele te deu o livre-arbítrio, então ele te respeita. Às vezes você tá aqui, ó, no meio do caminho, e aí você dá 1, 2, 3, 4 passos, já está diante da sua promessa. Mas se você estiver aqui e não souber se vai para a direita, para a esquerda, vai para cima, para baixo, se não souber o que fazer, o tempo que você poderia estar caminhando e recebendo a sua promessa vai estar sendo atrasado.